Olá, eu sou o Alexandre, um filho amado de Deus, vencendo a codependência emocional. E a gente está começando aqui mais um encontro do Celebrando Restauração. Que bênção, que alegria é poder ter você aqui com a gente. E que legal poder entrar aí na sua casa, no seu lar. Eu não sei onde você está nesse momento, né? Está sentado num sofá, está pertinho da mesa do computador, ou quem sabe até está na mesa do café, do jantar, não sei. Pode estar aí sentado em algum lugar inusitado aí, né, na sua casa aí, mais descontraído por estar em casa, mas acompanhando aqui com a gente também esse encontro do Celebrando Restauração. Então, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida e que esse encontro possa ser uma bênção hoje aí na sua vida também. A gente quer começar aqui orando, pedindo a Deus que Ele venha nos abençoar aqui, mas sem esquecer de algo que é muito importante que eu falo toda semana. Primeiro, deixar o seu curtir aí, deixar o seu like aí pra gente no Facebook, no YouTube, dizer pra gente qual que é a cidade que você está assistindo a gente, isso é muito importante também, e compartilhar em terceiro lugar, espalha para todo mundo que o Celebrando Restauração está começando e conta para todo mundo, e se está sendo bênção na tua vida aí, compartilha também com mais pessoas. Vamos orar ao Senhor para começar esse encontro aqui. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio mais uma vez de entrarmos, Pai, na casa das pessoas, Pai querido, de norte a sul do nosso país aqui, Pai, através dessa transmissão. E queremos pedir, Pai, que no nome de Jesus, o Senhor venha nos abençoar aqui em mais uma reflexão que a gente vai fazer do passo de número 7. E eu quero pedir, Pai, que a Tua bênção, Pai, possa ser conosco aqui, Pai, nesse encontro, que o Senhor nos conduza aqui a refletir e aplicar a Tua palavra na nossa vida, Pai querido. Fica conosco, nos abençoa, Pai, isso que eu te peço aqui, no nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. A gente vai adorar o Senhor junto com a Roseliane nesse momento, através do louvor. Muito boa noite, me chamo Roseliane e sou filha muito amada de Deus. Luto com a codependência, com o sentimento de rejeição, com baixa autoestima. Luto pela aprovação de pessoas por pessoas significativas. E que bom que você está aqui com a gente mais uma quinta-feira, podendo adorar o Senhor, podendo descansar nele. E essa canção que a gente vai cantar hoje é uma canção que traz à memória um texto da palavra de Deus quando Jesus chama Pedro para ir ter com ele sobre as águas. E esse cântico diz: aonde os meus pés podem falhar. E quem sabe você pode se encontrar assim, com seus pés vacilantes. Mas creia, Jesus sempre estará com os braços estendidos sobre as águas, para que você possa ir ao encontro dele e possa descansar em seus braços. Essa canção tem uma letra que diz: Senhor, guia-me em tudo para que em ti eu possa te confiar e eu possa caminhar sobre as águas por onde o Senhor me chamar. Descanse nele, querido, e deixe que Jesus venha te chamar e você possa ir ao encontro do Mestre por sobre as águas. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és
íntima me guiarás. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Nunca se esqueça disso, querido. Você é dele. Você é filho amado de Deus, amado do Senhor. Deixe que o Senhor conduza a pastos verdejantes, às águas tranquilas. Deixe Ele refrigerar a tua alma. Deixe Ele guiar o teu coração nas veredas da justiça por amor ao seu nome. Deixe que nosso grande pastor Jesus possa comandar a sua vida, além do mar agitado. Deus abençoe. Oi, meu nome é Edneia, sou filha amada de Deus, luto com o perfeccionismo, o medo de rejeição, entre outros. Eu sou a caçula de 9 irmãos, nasci no interior do Paraná e vim para Curitiba com 16 anos para morar com o irmão. Logo que vim para Curitiba, comecei a trabalhar e em alguns anos eu tinha minha independência financeira. Fiz faculdade, trabalhava em uma boa empresa, fui morar com uma amiga, depois sozinha, e assumi um papel de autossuficiente. Não tinha que prestar conta para ninguém do que eu fazia ou deixava de fazer. Tinha dificuldade em reconhecer o agir de Deus por trás das coisas. Se eu tinha um bom emprego, era porque o meu irmão indicou. Se eu cresci na empresa, era porque eu era uma boa funcionária. Inconscientemente, pensava que conseguia as coisas na força do meu braço. Aos 21 anos, conheci uma pessoa que me fez me sentir amada e especial. Em alguns meses, ele foi morar comigo. 6 anos depois, nasceu minha filha, e quando ela tinha quase 3 anos, eu saí de casa com ela. E mais uma vez, eu tomo uma decisão sem perguntar a opinião da minha família e ou de Deus. 1 ano depois, aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Comecei a procurar a viver os princípios de Deus. Comecei a buscar em Deus a sua vontade e ir me permitindo ser moldada.
Mudei em muitas coisas, mas Deus ainda tinha coisas a serem tratadas. Quando comecei a caminhada de 12 passos, não sabia o que Deus queria tratar comigo, mas aprendi a sair da negação, a reconhecer as minhas feridas, a expô-las e a passar pelo processo de perdão e libertação. Percebi que eu sentia uma carência afetiva que estava escondida no meu íntimo. A caminhada do imensurável amor de Deus também me ajudou no processo de cura. Eu entendi que situações vividas desde nossa infância nos remete ao que somos hoje, que acionamos mecanismos de defesa, muitas vezes inconscientes, e tive que admitir sentimentos de rejeição, de ciúmes, de dor e de raiva. Situações como ser demitida depois de 15 anos de empresa, mudança de cidade, igreja, casa e etc., me fizeram depender mais de Deus e a confiar na provisão dele. Com isso, Deus foi me mostrando, ao longo do tempo, que a minha confiança tem que estar nele, não em um trabalho, em um marido, no seguro-saúde, seguro do carro, mas nele. Salmo 91, 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Para escolher a minha madrinha, eu orei para Deus que confirmasse se a minha líder, Esther, realmente deveria ser a minha madrinha. Disse que eu queria uma demonstração de amor por parte dela. E 2 semanas depois, ela se ofereceu para me abençoar, pagar para eu ir ao Retiro Recordações. Foi quando eu não tive dúvidas que seria ela. A propósito, a empresa em que trabalho há 3 anos foi ela que me indicou. Nada é por acaso. No retiro, tivemos um momento de cada um colocar uma pedra grande dentro de uma fonte. E naquele momento, Deus ministrou no meu coração que era hora de pôr uma pedra no meu passado, reter o que for bom e viver o novo de Deus na minha vida. Eu louvo a Deus por ter reafirmado a minha identidade em Cristo e estar ciente de que pessoas são falhas e ter uma expectativa nelas pode me levar a uma frustração. Não são coisas e pessoas que irão nos preencher. É só a graça e o amor de Deus que poderá nos preencher. Mas, para que eu pudesse me sentir amada, especial, preciosa para Deus, eu precisei reconhecer as minhas feridas, sentir a dor, pedir ajuda, liberar perdão, deixar sair todo o pus para que a ferida se fechasse e cicatrizasse. Não foi fácil, mas foi libertador. Me casei novamente depois de 10 anos e durante esse tempo foi possível crescer em Deus e me fortalecer nele. E eu tenho desfrutado de sua fidelidade. Tenho que continuar vigiando para não cair nas mesmas coisas, mas com Jesus posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. E aquele que começou a boa obra em mim é fiel e justo para cumprir até a volta de Cristo. Filipenses 1:6. Obrigada pelo silêncio. Hoje a gente continua estudando aqui mais uma lição do passo de número 7, a lição de número 14. A gente chama ela de remover. E eu sempre começo aqui, você sabe disso, fazendo um resumo aqui dos nossos passos, daqueles que já antecederam o passo 7, né? O primeiro passo, passo da realidade, o elefante branco ali na sala. Às vezes ninguém fala o que está acontecendo na vida e o passo primeiro é o passo para sair da negação, para que a gente possa falar, encarar os nossos problemas com verdade, né? Encarar o elefante branco, admitir que a gente tem problema. O segundo passo é o passo da esperança. A gente admite que a gente tem problema, mas se a gente ficar lá, a gente vai ficar neutralizado no nosso problema. A gente acredita que um poder superior, e aqui o nosso poder superior tem nome, ele se chama Jesus Cristo, ele tem poder para restituir, para restaurar a nossa vida. No terceiro passo, passo da entrega. Decidimos entregar a nossa vida e a nossa vontade aos cuidados de Deus. Então eu admito, eu creio, mas eu também entrego. O quarto e o quinto passo, a gente considera os passos da coragem. O quarto passo, escrever a minha história de vida, o meu inventário moral. E o quinto passo, eu vou confessar essa história para o meu padrinho. Vou falar para ele, vou ler o meu inventário para o meu padrinho. Passos da coragem, porque
precisa ter essa coragem, tanto para se deparar com a própria história, quanto para falar para o padrinho, né? E o sexto e o sétimo passo, que a gente está meditando, a gente fala que eles são os passos da transformação. Por quê? O sexto passo fala sobre Deus remover os nossos defeitos de caráter, a gente se dispõe a que Ele remova, e o sétimo eu peço para que Deus remova. E a gente tem partido disso aqui, né, de vários defeitos de caráter que a gente coloca na nossa vida, né? Mentira, independência, preguiça, entre outros. Eu consigo identificar esses defeitos de caráter e eu vou aplicar o passo 7 na minha vida. Humildemente pedimos que Deus removesse todas as nossas imperfeições, né? O versículo base desse passo está lá em 1 João 1, 8 e 9. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Eu não tenho defeito de caráter. Mentira, todos nós temos, né? Como eu sempre faço, eu coloco uma verdade central, Humildade, ela não é a anulação da própria identidade, mas restauração da verdadeira identidade, agora livre de todas as distorções. Também não é passividade, mas uma escolha. Repetir jargões religiosos e seguir a maioria é comodismo, não humildade. Essa é a frase de uma das pessoas da nossa liderança aqui, do Celebrando Restauração, o Ingo Zwiner, ele que escreveu este parágrafo. E eu gosto dele, principalmente da parte final. Repetir jargões religiosos, seguir a maioria é comodismo. É muito fácil a gente seguir a maioria. Isso não é uma humildade, não é a restauração da verdadeira identidade, né? Como é que eu vou vencer os meus defeitos de caráter? No 6 eu listei os meus defeitos de caráter, no 7 eu peço que Deus remova, mas como é que eu vou vencer os meus defeitos de caráter? Primeiro, submeta-se voluntariamente a Deus. Ninguém aqui no Celebrando vai pegar na sua mão, dizer o que você tem que fazer e pelo contrário, né? E muito menos, melhor dizendo, muito menos te guiar no caminho forçosamente. Não. Você voluntariamente tem que se dispor a praticar isso. Você só vai conseguir vencer os seus defeitos de caráter se você estiver plenamente envolvido nisso e voluntariamente, sem ninguém te forçar a fazê-lo. Segundo, identifique os seus defeitos de caráter. Você vai vencer os defeitos identificando. Como é que eu vou vencer algo que eu não sei nem o que é, né? Mude a sua forma de pensar sobre as verdades de Deus. Deus tem verdades para nós e a gente se acostumou a pensar de determinada forma, da maneira como as feridas acabaram ditando regras na nossa vida e a gente se acostumou com uma mentira. Agora a gente precisa substituir essa mentira pelas verdades de Deus. Quarto, entregue os seus defeitos de caráter. Entregue para Deus os seus defeitos de caráter. Não há outra coisa melhor para mudar, para receber transformação, do que literalmente se abandonar no altar de Deus. Literalmente. Quinto, viva um dia de cada vez. A gente tem um privilégio muito grande aqui no Celebrando. Nós não queremos que as mudanças aconteçam num bloco só na sua vida. Não aconteceu na minha, nem em nenhum outro líder, facilitador aqui do Celebrando Restauração. As mudanças vão acontecendo na casa de um dia de cada vez. E a restauração, ela é um processo, ela vai acontecendo. Muitas pessoas não gostam dessa palavra processo, mas ela é real quando a gente fala de transformação, principalmente de hábito, de caráter, é um processo. Mas eu também, para vencer os meus defeitos de caráter, eu preciso decidir mudar. Decida mudar. A gente já falou aqui sobre aquilo que envolve uma decisão, né? E eu quero destacar aqui duas coisas. Viva um dia de cada vez e entenda que a restauração é um processo. E eu quero colocar
o seguinte parágrafo. Olha que bonito isso aqui. Seus defeitos de caráter, eles não surgiram da noite para o dia. Portanto, não esperem que sejam removidos instantaneamente. Restauração acontece um dia de cada vez. Suas feridas, dependências e maus hábitos de toda uma vida precisam ser tratados em etapas de 24 horas. Se você quiser resolver todos os problemas da sua vida de uma só vez, sentirá muita dificuldade. Mas se encarar um dia de cada vez, será bem mais fácil. Deus nos deu o privilégio de progredir um dia de cada vez. E é por isso que eu gosto da oração da serenidade, quando ela fala vivendo um dia de cada vez e apreciando um momento de cada vez. Eu preciso apreciar um momento de cada vez. Eu olho para aquilo que acontece na minha vida. Levanto de manhã, olho lá para as coisas que acontecem, para os meus defeitos de caráter. E eu vou olhar para esse defeito de caráter e vou dizer assim, puxa, eu entendo que eu luto com isso aqui, mas a sua área de recuperação, ela não define quem você é. Você luta com a mentira, mas você não precisa ser um mentiroso. Você pode lutar com outras coisas na sua vida, mas você não precisa carregar o jargão da sua ferida ou do seu defeito de caráter. E aí você pode levantar de manhã e dizer, olha, eu sei que eu luto com isso, mas só por hoje, eu decido não praticar a mentira, por exemplo. Eu decido não praticar a mentira. E aí você vai viver no presente, nas 24 horas, para não praticar a mentira. Quando você chegar no final do dia, você vai fazer o seu inventário diário, que a gente vai olhar aqui ainda para ele mais à frente, e vai pensar, puxa, vou refletir sobre o meu dia. Vai entender, puxa, eu progredi um pouquinho, porque hoje eu não menti. Mas olha que bênção essas etapas de 24 horas. No outro dia, eu vou entender o seguinte, eu continuo lutando com a mentira, mas só por hoje eu decidi que eu não vou mentir. E é exatamente assim, em etapas de 24, em 24 horas, um dia de cada vez, que Deus vai transformando o nosso coração. E para isso, para que esses defeitos, esses pecados venham ser removidos da nossa vida, nós vamos precisar contar com algumas coisas. Primeiro, receber ajuda de Deus. Receber ajuda de Deus. Aceitamos que algumas coisas nós não podemos fazer, nós precisamos depender dele. Senhor, eu estou usando sempre o exemplo aqui da mentira, né? Mas Senhor, eu tenho problema com a mentira. Então eu vou tentar não mentir, mas me ajuda, me fortalece para que eu não minta. Eu vou aceitar a ajuda de Deus e eu preciso depender dele. Eu gosto muito de um versículo da palavra de Deus que ele fala que com a tentação, Deus também dará o escape. Deus sempre tem um escape para nós. Se você está sendo tentado a mentir, Deus tem escape para você. Conte com a ajuda dele. A segunda coisa é, nós recebemos a ajuda de outras pessoas. Nós reconhecemos que nós não podemos andar sozinhos. Algumas vezes não conseguimos enxergar em nós mesmos as mudanças que já aconteceram. Nós contamos com o padrinho e com a madrinha. Como é interessante quando uma pessoa nos dá feedback, olhando assim e fala, puxa, você já mudou muito. Isso é bênção. O próprio padrinho ou a madrinha falando, olha, você já conseguiu mudar nessa área aqui da sua vida. Quanto isso é bênção? Nós precisamos da ajuda de Deus, mas nós precisamos da ajuda de pessoas. Eu sempre digo o seguinte, nós precisamos fundamentalmente de Deus, mas pessoas, elas também precisam de pessoas. E eu gosto de lembrar aqui de Provérbios 27:17, quando ela diz, assim como o ferro afia o ferro,
Assim é o homem para o seu amigo, para o seu companheiro. É ferro com ferro, uma outra pessoa da mesma natureza que nós. Não digo com os mesmos defeitos, mas com a mesma natureza que a gente vai olhar para a nossa vida e vai dizer, puxa, eu reconheço que você tem progredido. Que benção, isso é benção, a gente não pode andar sozinho, a gente precisa andar com pessoas. E para a gente também vivenciar tudo isso, a gente precisa aprender a ser grato. Como assim aprender a ser grato? Aprender a ser grato pelos progressos que a gente faz. Eu vou olhar para a minha vida num bloco de 24 horas, vou pedir para Deus, para que Deus me ajude a remover esses defeitos de caráter em etapas de 24 em 24 horas. Você vai perceber o quanto você vai progredir, mas muitas vezes a gente vai progredir um pouquinho, daí no outro dia, de repente, você percebeu que alguma coisa aconteceu na tua vida que te deixou para baixo, né? Não, reconheça que Deus está fazendo a obra. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai aperfeiçoar. E nós aprendemos a ser gratos quando a gente vive no presente, encarando um dia de cada vez. E eu coloco ali, viva no presente e seja grato. Eu vou olhar para essa pequena progressão, para esse pequeno degrau que eu subi nessa etapa de 24 horas, e vou dizer assim, puxa, que bênção, que alegria. Quero agradecer ao Senhor porque hoje, só por hoje, o Senhor me ajudou a não agir da mesma forma. Eu coloquei essa imagem aqui, essa imagem é da Big Tower, lá do Beto Carreiro World. Não sei quem teve a oportunidade aí de ir no Beto Carreiro, coloca aí no chat pra gente ver. Eu já fui no Beto Carreiro, para colocar aqui, né? Não tô ganhando nada aqui para fazer propaganda do Beto Carreiro, tá? É só uma experiência que eu tive ali e quero compartilhar aqui com vocês. Essa torre aí, é uma experiência de queda livre, ela tem 100 metros de altura e quando você chega lá em cima, é um brinquedo, chega lá em cima aos 100 metros, ela solta para que a gente tenha essa experiência de queda livre. Eu costumo dizer que quando a gente está lá na Big Tower, o seu cérebro fica lá em cima e você só recobra o seu cérebro quando ela para lá embaixo, né? É uma experiência bem interessante. E eu coloquei essa experiência aqui para lembrar de um dia de cada vez. Muitas vezes a gente ou olha só para o futuro, tem excesso de futuro no coração, que o nome disso é ansiedade, ou a gente tem muito excesso de passado no nosso coração e fica olhando só para o passado, e o nome disso é depressão, no senso comum, né? E a gente esquece de olhar para o presente. Quando eu estava ali na Big Tower, quando ela começa a subir aquele brinquedo lá e vai até lá em cima, a imagem lá de cima, a paisagem lá de cima, ela é linda. Mas também a sensação de medo, de insegurança, ela também é muito grande. Então eu coloco que não tem como você não estar 100% presente na experiência da Big Tower. Eu estava 100% presente ali. E quando acabou ali aquela brincadeira, eu fui umas 4 vezes. Eu saí da fila e fui de novo, saí da fila e fui de novo, porque a sensação para mim foi melhor do que o de uma montanha-russa. Mas eu tenho essas coisas de Deus ministrar no meu coração em momentos inusitados. E naquele momento, Deus ministrou no meu coração para dizer assim, puxa, você precisou de uma experiência radical dessa para você estar 100% num lugar. E para você ser grato 100% por algo que estava acontecendo no presente. Pare de querer focar só no futuro, ou pare de ficar pensando só no passado. Pense no seu presente. E eu comecei a olhar para um momento ali da oração da serenidade, que é apreciando um momento de cada vez. Deus me fez ter todas as sensações possíveis ali na Big Tower, mas Ele queria ministrar no meu coração para dizer assim, não só aqui, em todos os outros momentos, sinta o que você está vivendo ao seu redor. Não fique com a mente presa lá no futuro ou presa no passado. Foque a sua mente no presente, para que você possa ver aquilo que eu estou fazendo na sua vida agora, nesse exato momento. Sabe, eu queria encorajar você
assim como eu fiz um dia essa reflexão, a viver no presente e a apreciar, viver um dia de cada vez e apreciar um momento de cada vez. A gente pede humildemente, como a gente vem refletindo aqui, né, no passo 7, terminando essa reflexão do passo 7, eu queria que você levasse uma pergunta aí para o seu tempo de partilha. Que mudanças as outras pessoas já conseguem observar na minha vida? Essa é uma pergunta que talvez para alguns seja difícil, porque talvez você vai dizer assim, puxa, ninguém viu mudança. Então, se ninguém viu mudança, fale das mudanças que você está conseguindo ver na sua própria vida. Mas o foco são outras pessoas. Que mudança outras pessoas já conseguem observar na minha vida? Foque lá nessa pergunta para a gente se concentrar bem no passo de número 7 aqui no Celebrando Restauração. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que voluntariamente abre o seu coração para abençoar o reino, para abençoar outras pessoas. E aqui no Celebrando, todas as semanas a gente abre uma oportunidade aqui para que você possa abençoar este ministério através dos seus recursos financeiros. Ou seja, você pode ofertar aqui, semear nesse ministério, no Celebrando Restauração, para que o alcance dele aumente cada vez mais. Tudo aquilo que a gente está trazendo aqui para você faz parte desse semear no reino. Tem investimentos aqui que acontecem para que a gente possa entregar esse conteúdo tão bonito aqui para você também, né? Então, queria convidar você nesse encontro também a semear no Celebrando através da sua oferta. Você vai ver aí na nossa tela um QR Code. Você pode apontar aí a câmera do seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado aí a algumas formas de contribuição. Você pode fazer isso de várias maneiras, né? E quando você fizer aí a sua transferência, o seu PayPal, o seu Pix, você pode mandar aí o seu comprovante para esse e-mail que está aí na tela, contribuical@pibcuritiba.org.br. Então, se você pode, dê com alegria, oferte com alegria, semeando nesse ministério. E a gente quer terminar aqui nosso encontro com a oração da serenidade, aquilo que a gente faz aqui todas as semanas. E ela diz o seguinte: Deus, concede-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para saber qual é a diferença, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para chegar à paz e, como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como eu gostaria que fossem, confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade. Assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e plenamente feliz ao seu lado na eternidade. Em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço aí para você, boa partilha e até o nosso próximo encontro aí do Celebrando Restauração. Tchau, tchau.